Salve povo, aqui é o Zelota com mais um especial e no vídeo de hoje nós vamos conhecer a história dos ávaros. Esse povo que é considerado como os verdadeiros herdeiros dos hunos. Eles tiveram sua aliança com os lombardos que foi bastante proveitosa para eles e fundaram o seu próprio reino. Vamos ver tudo isso neste vídeo de hoje. Mas antes de eu começar a contar essa história para vocês, eu peço a todos que dão tapota no like e compartilhem com os amigos, que ajudem mais o canal a crescer e valorizem o meu trabalho. Vocês que são novos aqui, sejam muito bem-vindos. Eu trago muito conteúdo de antiguidade, tem várias sagas e mini sagas com povos do Ocidente, Oriente, África e Ásia. É só dar uma conferida lá na videoteca do Zelota. Também me sigam no Instagram, @zelota, para vocês ficarem sabendo das novidades do canal, participar das enquetes para escolher esses especiais. Também tem um curta com o Zelota, que é um conteúdo extra exclusivo que eu faço dos vídeos aqui do canal, que são publicados lá na nossa área de membros, que é o Acampamento Zelota. Vocês podem fazer parte, é só clicar no botão azul que tem aí embaixo no link na descrição. Vídeos todas as quartas às 20 horas com os especiais e nos sábados às 17 horas com a saga bizantina. Sempre com metodologia nata ortodoxa, com muitas imagens, muito conteúdo sem enrolação. Vamos para a história dos ávaros. Bom, vamos fazer aqui uma conexão direta com o vídeo anterior, que foi sobre os gépidas, e também com aquele vídeo que eu fiz sobre os lombardos. Bom, existem duas versões diferentes, que na verdade não são tão diferentes assim a respeito da origem dos ávaros. Bom, a primeira origem, que é bastante debatida entre os historiadores, assim como é também a origem dos hunos, né? Quem viu o vídeo dos hunos sabe essa questão da origem deles, como é, bom, foi bem tendenciosa. Bom, a origem mais provável é que esse povo veio do Catanato de Rourano. Esse Catanato era uma confederação de povos, né, que viveram lá na Mongólia e no norte da China. Só por questão de curiosidade, quem assistiu ali o filme de Mulan ou viu a animação na época, eles aparecem como vilões. Bom, esse povo ele foi derrotado pelos goturcos em 552 depois de Cristo e fugiram do domínio desse povo junto com outro povo que vivia por lá no norte da China, que eram os Xianbeis. Bom, essa versão ela não é aceita por todos, existe uma segunda versão. Na verdade, a diferença dessa primeira para a segunda versão é que a segunda ela vai um pouco mais atrás no tempo. Então ela diz o seguinte, que uma tribo da Mongólia chamada de Junjuan se uniu à tribo dos Heftalitas, que são conhecidos como os Hunos Brancos. Bom, eles se uniram para enfrentar a dinastia chinesa Touba, e lá aconteceram vários ataques, até que eles conseguiram vencer os chineses e lá na Mongólia eles fundaram o seu império em 394, que é justamente esse Catanato de Rourano. Então, como vimos também na versão anterior, caiu em 552, derrotado pelos goturcos, que como o próprio nome entrega, era uma tribo de origem turca. Bom, só que a questão que é colocada aqui em debate é que tudo isso aconteceu antes da primeira aparição dos ávaros, que foi em 557. Bom, a primeira menção feita pelos romanos aos ávaros foi feita por Prisco, aquele mesmo historiador que também era um diplomata que esteve naquele jantar com o Átila, como a gente viu lá no vídeo dos hunos. Então ele registrou os ávaros em 463 e disse que eles tinham uma ligação com os sabires. Bom, esse povo é uma tribo que veio lá da Sibéria, por isso que eles têm esse nome aí, sabires, uma referência à Sibéria. E também esses povos dos sabires tinham uma ligação com os hunos. Então Prisco ele deixa no ar o seguinte questionamento: se os ávaros realmente fizeram parte daquela confederação de povos bárbaros que foram subjugados pelos hunos e se voltaram contra eles ao lado dos gépidas em 469, ou se eles eram uma tribo que de fato veio lá da Mongólia em 552. Porque muitos povos passaram por mudanças étnicas, desde a primeira vez em que eles foram registrados até os últimos registros desses povos. Então eles podem ter se misturado com outros povos, como foi, por exemplo, o caso dos alamanos. Então a conclusão desses estudos é que os ávaros originais
podem não ser os mesmos ávaros que fundaram o reino, pois eles passaram por essas mudanças étnicas durante esse período migratório, talvez até sendo povos diferentes, mas que tinham o mesmo nome. Então, com relação à língua deles, era uma língua de origem turca e eles falavam. Por isso que a gente tem também essas dúvidas a respeito dessa origem dos ávaros. Bom, então tivemos o período da relação deles com o Império Bizantino. Bom, os ávaros eles foram recebidos em Constantinopla pelo imperador bizantino Justiniano. Bom, eles eram admirados pelas suas habilidades de batalha, suas características de luta montada, e era uma característica muito forte dos hunos, né, que dava aquela vantagem que os hunos tinham contra os seus inimigos. Então o Justiniano os recebeu em sua corte e resolveu contratá-los para enfrentar outras tribos bárbaras que estavam causando problemas. Então os ávaros fizeram lá o seu trabalho, um trabalho bem feito, foram derrotando várias tribos e foram recebendo o pagamento por isso. Mas os ávaros, eles não queriam apenas dinheiro, eles queriam uma terra, eles queriam um chão, um lugar para eles viverem e se sentirem seguros e poder viver ali de forma mais tranquila e dar um fim àquela vida nômade que eles tinham. E aí durante o reinado do rei Beano I, que vai ser o rei mais importante dos ávaros, os ávaros eles estavam nessa sua busca por um território. Então eles foram até o sul do rio Danúbio, só que ali era território bizantino. Então eles foram impedidos pelos bizantinos de atravessar o rio Danúbio. Então eles pegaram e mudaram o seu rumo para o norte do Danúbio, onde lá eles encontraram com os francos, que na época eram reinados pelo Sigiberto I. E lá eles tiveram um combate duro contra os francos, foram derrotados e tiveram que voltar e continuar vivendo a sua vida de nômades e servindo ao Império Bizantino lá como mercenários, até o fim do reinado do Justiniano em 565. Já o sucessor do Justiniano, ele tinha uma visão diferente com relação aos ávaros e resolveu romper o acordo com os ávaros. Então os ávaros, já que não tinham mais esse acordo com os bizantinos, eles pediram autorização para cruzar o sul do rio Danúbio. Porém, esse pedido foi negado. Então os ávaros acabaram tendo qual opção? Ir para o norte novamente, onde lá, mais uma vez, eles se encontram com os francos e são novamente derrotados. Eis então que surge uma oportunidade inesperada, uma aliança. Bom, durante esse período em que os ávaros estavam vagando pelo rio Danúbio, estava acontecendo aquela batalha que a gente viu no vídeo anterior, dos lombardos contra os gépidas. Os lombardos, que já eram reinados pelo rei Alboínio, estavam lá na Panônia, enfrentando os gépidas, e eles foram para lá com a chancela dos bizantinos para derrotar os gépidas. E aí o Beano, ele queria aproveitar aquela oportunidade em que tinha os lombardos e os gépitas lutando, e ele viu a cidade de Sírmio ali à disposição. Então ele pensou em tomar a cidade de Sírmio. Porém, ele não conhecia a região, não sabia bem como eram as coisas por lá, e aí ele resolveu bater um papo ali com Alboínio para ver como é que eles poderiam fazer, quem sabe, uma aliança. Então os dois reis fazem um encontro e em 567 eles se unem para atacar os gépidas. Porém, claro que antes de ser feita uma aliança, tem que ter uns acordos, né? Como é que ficaria combinada essa aliança? Então, extremamente, o Alboínio ele aceita todas as exigências que o Beano tinha feito. Caso eles vencessem as batalhas, os ávaros ficariam com as riquezas que eram feitas com os saques, ficariam com as terras e com escravos gépidas. E os lombardos ficariam apenas com uma parte do território e queriam viver em paz. Bom, não se sabe o motivo do Alboínio ter de fato aceitado esse acordo tão desvantajoso assim para os lombardos, mas existe uma possibilidade de que tenha acontecido ali de repente uma ameaça dos ávaros,
contra os lombardos e atacar os lombardos depois. Mas enfim, o acordo foi feito e aí aconteceu a batalha a alguns quilômetros de distância de Sírmio. E aí os gépidas foram derrotados. Bom, e aí nesse ponto da história sobre o fim dessa batalha tem duas versões. Bom, a primeira versão é que o Beano I é que pôs um fim na vida do rei Gépida, que era o Cunemundo. E aí ele transformou o crânio do Cunemundo em uma taça e presenteou o Alboínio com esta taça. Já a segunda versão é a mesma que a gente viu no vídeo dos Gépidas e também no vídeo dos Lombardos. E foi o Alboínio que conseguiu vencer o Cunemundo, tirando a vida e também transformando o seu crânio em, na verdade, um tipo de uma xícara que ficava presa em seu cinto, que ele utilizava para beber as suas bebidas. E aí os dois exércitos, depois dessa batalha, marcharam para tomar Sírmio, que seria a cidade mais importante ali daquela região da Panônia. Mas a cidade ela estava fortemente defendida, e os gépidas eles pediram socorro aos bizantinos, com a esperança de manter aquela cidade. Mas em troca eles dariam Sírmio para os bizantinos. Então, como tanto o Oboínio como o Beano eles não estavam prontos para fazer um cerco longo, eles acabaram desistindo de tomar a cidade de Sírmio. Mas mesmo assim a cidade não foi tomada, mas eles ficaram com o território da Panônia. Então esse território foi dividido, uma parte ficou com os ávaros e a outra parte com os lombardos. Só que os ávaros ficaram com a parte bem maior da Panônia do que os lombardos. Só por uma questão de curiosidade, já que eu falei muito sobre a Panônia na saga romana e na saga bizantina, mas eu não falei quais são os territórios atuais do nosso mapa que faziam parte ali da Panônia. Então nós tínhamos os países da Hungria, da Áustria, da Croácia, da Sérvia, Eslovênia, da Eslováquia, Bósnia e Herzegovina. Então um pedaço de cada um desses países é que formava a Panônia, que tinha Panônia Superior e Inferior. Bom, então depois dessa conquista da Panônia, com os ávaros ficando com a maior parte do território, os lombardos eles perceberam tardiamente que esse acordo não foi bom. Então, para tentar melhorar as coisas, eles fizeram um acordo com os gépidas remanescentes. Então eles fazem uma aliança que teria sido justamente o casamento do rei lombardo Alboino com a filha do Cunemundo, o rei que foi transformado em uma taça, que era a Rosamunda. Mas essa aliança aconteceu já muito tardiamente, pois os ávaros já estavam muito mais fortalecidos e teria sido ali praticamente impossível para que os lombardos conseguissem dominar aquele território dos ávaros. Então eles resolvem partir para a Itália, onde eles vão para lá em 568 e aí eles montam o seu próprio reino, vão fundar o reino lombardo lá na Itália. Só que em 572 o Alboino acaba sendo despachado para o mundo além-vida pela Rosamunda, que se vingou pelo que ele fez com o pai dela. Bom, voltando ao que interessa, que são os ávaros. Bom, o reinado dos ávaros ali do Beano I foi quando iniciou ali a sua expansão desse território e a formação do Império dos Ávaros. Então eles começam se expandindo ali pela Panônia e eles vão se tornar o centro de uma confederação de povos, como aconteceu com os hunos. Só que diferente dos hunos que subjugavam esses povos, os ávaros eles vão começar a receber esses povos como se fossem súditos. Então dessas primeiras tribos que vão ser a que vai se destacar mais era a tribo dos Cutrigures. Esse povo estava servindo aos ávaros com mais de 10.000 guerreiros. Isso foi no ano de 568. Só para questão de curiosidade, essa tribo junto com outras tribos formaram o povo conhecido por vocês como os búlgaros. Bom, então os Cutrigures eles foram enviados para uma missão quase que difícil, impossível. Eu ia falar uma palavra aqui, mas não posso. Bom, que era a Dalmácia. Então eles foram para a Dalmácia, que era um território bizantino, e
Claro que os ávaros não foram, mandaram os Kutigures para lá para que eles enfrentassem os bizantinos e os ávaros obviamente não sofressem nenhuma baixa. E aí o que aconteceu foi que os Kutigures eles foram nessa batalha não só pela questão de estarem vivendo nesse território dos ávaros na Panônia, mas porque eles tinham também uns assuntos não resolvidos com os bizantinos. Eles haviam servido também aos bizantinos, assim como os ávaros, porém eles tinham sido enganados pelo imperador Justiniano na época. Então eles tinham aquelas contas que ainda estavam aí sem ter sido acertadas. Bom, já nessa questão da liderança do Beano I, os ávaros eles vão se expandir pela Panônia e sair conquistando territórios. Um outro povo que vai se juntar aos ávaros são os eslavos, que era um povo que vivia vagando também como nômades até encontrar um território. Então eles vão viver lá como súditos dos ávaros. Porém, o tratamento que eles vão ter seria o mesmo que aconteceu com os Kutigures. E aí o Beano I escolheu onde ficaria a capital do seu império. E ele queria Sírmio, porque Sírmio ficava no centro da Panônia, era uma cidade muito importante. Claro que faltava eles conquistarem essa cidade. E foi um território que também pertenceu ali como uma capital para o Império Huno, na época de Átila, 100 anos antes dessa conquista dos ávaros na Panônia. Então isso mostra também a questão da associação que os ávaros têm com os hunos. Então, estabelecidos na Panônia, os ávaros começam a fazer suas campanhas. E a primeira foi, na verdade, uma questão de vingança, de uma revanche, e foi contra os francos. As duas vezes em que os ávaros foram para o norte do Danúbio, foram derrotados pelos francos. Dessa vez, mais fortes e mais bem estruturados, os ávaros conseguiram derrotar os francos do rei Sigiberto em 570. 12 anos depois dessa batalha contra os francos, os ávaros eles vão sair em campanha agora contra o Império Bizantino. E claro, a joia que eles mais queriam era a cidade de Sírmio, que eles finalmente conseguem conquistar. E depois eles seguem em campanha contra os bizantinos e conseguem tomar Singiduno, que é a cidade hoje de Belgrado. Bom, e aí eles saem mais campanhas devastando a Moésia, até eles finalmente serem parados pelos bizantinos em uma batalha que aconteceu próximo de Adrianópolis em 587. Então eles fizeram um caminho parecido com o que foi feito pelos húngaros no século V. Bom, espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido. Na próxima quarta-feira estarei retornando com a segunda parte dessa história dos ávaros. Veremos mais da expansão do Império Ávaro e também o declínio do Império que aconteceu com eles. Bom, para quem é parte aí do acampamento Zelota, quem é membro do acampamento Zelota, já está disponível o vídeo aí para vocês verem sobre essa origem dos ávaros serem tão conectadas ao dos hunos. E também, claro, no sábado teremos a saga bizantina com o último vídeo do Andrônico II e vamos ver a guerra civil que levou ao fim do reinado dele. Então vou ficar por aqui, um abraço do Zelota, até sábado, falou pessoal.